Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Dirce Nascimento, eu sou dentista, sou especialista em periodontia e implantodontia e eu venho falar com vocês sobre um vídeo que viralizou aqui no YouTube. Quase 1 milhão de visualização, 13 mil curtidas e 600 comentários. E o assunto foi a simvastatina. A simvastatina é um medicamento muito utilizado na medicina para prevenir doenças cardíacas, para controlar o colesterol. E o que eu gravei nesse vídeo foi um resumo da minha tese de doutorado, onde eu utilizei esse medicamento para estimular a formação óssea. Só que no meu experimento, no meu doutorado, na minha pesquisa, eu utilizei a simvastatina de forma local. Não é o comprimido que vocês tomam, não é aquele comprimido que é prescrito pelo médico. E eu vi que muita gente comentou, meu médico não indica, outros falaram que gostaram de saber que a simvastatina ela ajuda na cicatrização óssea. Mas só para esclarecer para vocês, porque eu fiz um estudo muito profundo, eu li vários artigos, várias revisões sistemáticas sobre esse assunto. E a simvastatina, quando ela é utilizada de forma oral, as pesquisas não concluíram, não chegaram à conclusão que ela é benéfica para a cicatrização óssea. Por isso que eu não utilizei de forma oral, eu utilizei de forma local, porque os estudos mostram que para ter um efeito benéfico da simvastatina de forma oral, teria que ser uma concentração muito alta, e isso traria um prejuízo para a saúde das pessoas. Então não é indicada o uso oral com concentrações elevadas para ter esse benefício de cicatrização óssea ou de melhorar, né, a densidade óssea. Por isso que nosso estudo foi com efeito local. E essa concentração que é passada pelos médicos, existe uma controvérsia de estudos. Tem estudos que observaram que o paciente que tomava 20 miligramas, 40 miligramas, elas tinham menos problemas ósseos na idade avançada. Mas isso é difícil de ser comprovado através de pesquisas, porque esse medicamento ele é absorvido no fígado e pouca concentração desse medicamento chega nas estruturas, na circulação periférica, ou seja, pouca concentração chega nos ossos. Então, não existe uma conclusão na literatura que esse medicamento tomado por via oral traz benefícios para a cicatrização óssea. Por isso que a minha pesquisa não foi a administração oral, e sim a aplicação local. Então, vários estudos, tem revisão sistemática sobre esse assunto comprovando que a aplicação local, com concentração mínima de simvastatina, acelera a cicatrização óssea, promove um maior número de vasos, uma vascularização, melhora a qualidade óssea, que pra gente que é dentista, que trabalha com implantes, muitas vezes a maior dificuldade que a gente tem é de encontrar um enxerto ósseo que tenha um custo acessível para todo mundo e que seja eficiente. Nós temos materiais de enxerto, regeneradores no mercado, mas que eles ainda não, eles têm prejuízo, eles ainda não são o padrão ouro para reconstrução óssea. E além de tudo, existe o fator custo, são caríssimos, são importados. E essa pesquisa de que a simvastatina ela tem esse efeito benéfico
no tecido ósseo, ela já vem sendo estudada há muito tempo em vários países. Começou no Japão com um grupo de pesquisadores. Inclusive tem estudos em que a simvastatina ele é incorporada à superfície de implante, em que eles observaram que esse tratamento de superfície com simvastatina acelerava a cicatrização óssea, e naqueles pacientes que têm osteoporose, melhorava a densidade óssea. Porque que o nosso paciente quer? Ele quer um implante, ele quer estética, e para ter estética a gente precisa de quê? A gente precisa de um volume ósseo adequado, a gente precisa fazer a reconstrução desse osso, e a gente precisa que esse osso seja de qualidade para suportar as forças da mastigação. E nesse sentido que foi a minha pesquisa, de comprovar se esse medicamento que é utilizado na medicina, ele poderia ser utilizada em outras áreas que trabalham com osso, com cicatrização óssea, como a medicina. Tem vários estudos na medicina, no caso de implantes de coluna, de fraturas de vértebras, que são utilizadas, que foram feitas com a simvastatina aplicada de forma local. Tem um estudo muito interessante em que eles utilizaram um gel de simvastatina e aplicaram em pacientes que têm doença periodontal. E eles observaram, no caso, como são pessoas, a gente não pode cortar e fazer um estudo histológico para comprovar sobre esse efeito benéfico, se ali houve uma nova formação óssea ou se é uma cicatrização óssea. Mas o que foi observado através de exame clínico com a sondagem, através da tomografia, é que esses pacientes, eles foram utilizados em pacientes com lesão de furca. Eles observaram que houve uma cicatrização, uma redução dessas furcas e restabelecendo a saúde desse tecido periodontal. Nós sabemos que hoje há uma grande dificuldade de pacientes que têm lesão de furca, da gente conseguir recuperar e salvar esse dente, né? Impedir que ele seja eutanasiado, que ele seja sacrificado, extraído e substituído por um implante. Então, se nós tivermos um medicamento que ajuda nessa cicatrização, nessa formação óssea e nos ajude a preservar os dentes a um custo baixo, isso é muito bacana. Então, foi nesse sentido a minha pesquisa de doutorado, e na minha pesquisa os resultados concluíram que a simvastatina, sim, aplicada de forma local, ela contribui para a cicatrização óssea, ela contribui para uma aceleração da formação óssea, né? Então, eu gravei esse vídeo para esclarecer que não é a utilização de comprimidos, é uma aplicação local, embora existam estudos que falam que você ingerir a simvastatina ao longo dos anos, você tem esse benefício de melhorar sua qualidade óssea e evitar fraturas da velhice, né? Mas isso são estudos observacionais, viu, gente? São estudos de observação. Eles observaram que o paciente chegava lá em idade avançada e eles não tinham fratura. E aquelas pacientes que não tomavam tinham fratura. E aí eles fizeram um acompanhamento, foi verificar quanto tempo que esses pacientes tomavam, qual a concentração, e eles associaram o uso desse medicamento com a qualidade óssea através de tomografias, de radiografias. Mas isso não é unânime na literatura, existem vários artigos também que falam que esse é um resultado polêmico, que não existe como a gente comprovar que esse medicamento utilizado de forma oral vai contribuir com a qualidade óssea, tá bom? Então, eu me coloco à disposição de vocês sobre esse assunto. Muita gente me perguntando qual a concentração. Eu não sou médica, eu sou dentista
E o meu estudo foi aplicação local, tá? Contribuindo observando sobre a cicatrização óssea. Eu fiz em ratos, em animais de laboratório, a gente pode sacrificar e fazer um estudo histológico, né? O contrário de pessoas, em pessoas a gente não pode fazer esse estudo, essa remoção, né? Pegar lá, fazer uma remoção de uma quantidade de osso e verificar se a qualidade, se aquele medicamento realmente fez efeito. Mas em animais de laboratório a gente pode. E foi isso que eu fiz no meu experimento, na minha tese de doutorado, onde nós observamos histologicamente que a simvastatina aplicada de forma local contribui para a cicatrização óssea, tá? Então eu deixo aqui para vocês esse esclarecimento, né? Eu vi vários comentários questionando sobre a posologia, quanto utilizar, alguns, né, falando que não se deram bem, que tiveram problemas. Nesse estudo que eu fiz, por isso que a gente fez a aplicação local, porque a utilização oral ela traz alguns problemas, como problemas, dores musculares, que eu até vi muitos de vocês comentando sobre isso. Então existem alguns efeitos controversos na aplicação, em você utilizar de forma oral. E isso a gente não tem na utilização local. Por isso que a minha pesquisa foi a utilização local e não oral. Porque a oral ela traz esses efeitos adversos. Eu tenho um estudo publicado, tá? Sobre isso, fazendo uma comparação de várias revisões sistemáticas sobre a utilização oral. E foi a partir desse estudo que eu justifiquei não utilizar a simvastatina de forma oral e sim de forma local. Quem quiser ter acesso a esse artigo, é só me mandar colocar aqui nos comentários que eu mando para vocês, que vai esclarecer bem. Quem tiver interesse em saber mais sobre esse assunto, que vai esclarecer para vocês tudo que tem na literatura de uma forma resumida sobre o uso oral da simvastatina, tá? Eu sei que esse é um assunto polêmico na medicina, tem médicos que não passam para os seus pacientes, tem outros que já indicam, mas quem quiser saber mais, só colocar aqui nos comentários que eu terei o maior prazer de enviar para vocês ou de responder alguma questão que tenha ficado aí para vocês, tá bom, gente? Então, um beijo para vocês, fiquem com Deus e até uma próxima.